Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 13, onde irei falar sobre caching. Caso você tenha assistido a aula de número 12, você deve se recordar que eu falei que em uma linha de código tínhamos uma má prática de programação e que isso deveria ser evitado, e a melhor maneira de se evitar isso era aprender então o caching, e por isso que eu decidi então gravar essa aula. Lembrando que caching é o último conteúdo dos conceitos de introdução à linguagem C, e que logo depois dessa aula eu deixarei alguns desafios e também vou postar a resolução desses desafios. Então chega de enrolação, vamos para a parte prática. Você já pode ir para o Falcon C++. Eu já estou no Falcon C++, e aqui temos então o programa onde se encontra então essa má prática de programação, que é na linha 17. Esse programa é da aula 12, a tabela ASCII, onde eu vou exibir o conteúdo da minha variável teste do tipo char e o seu índice na tabela ASCII. Já sabemos que o seu índice na tabela ASCII é o 65 e que através desse índice eu estou acessando um caractere que é o A maiúsculo. Só que o problema está aqui. Estou passando máscara de escrita do tipo char e aqui uma máscara de escrita do tipo int, sendo que a minha variável é do tipo char. Então, como é que eu vou me referenciar no tipo int a minha variável que é do tipo char? E eu só consigo então executar isso sem nenhum problema nesse caso, porque o tipo char na linguagem C nada mais é do que um conjunto de valores inteiros, que é um código binário. Mas isso não é uma boa prática de programação, e para evitar isso deveríamos então utilizar o caching, aprender o caching para evitar tal problema. Bom, mas o que é realmente o caching e quando é que eu devo utilizar? Então vamos voltar aqui para o slide. Caching. Quando é que devemos utilizar o caching e o que é o caching? Bom, sempre que queremos que uma variável ou expressão assuma um valor de um determinado tipo, que não seja do seu tipo nativo, podemos indicar a qual tipo queremos que ela seja promovido, que esse tipo seja então promovido, colocando esse determinado tipo entre parênteses antes do seu valor. Vamos voltar aqui para o Falcon C++ e entender o que eu acabei de falar. O que eu falei no slide se aplica aqui. Eu quero que essa minha variável do tipo char seja temporariamente do tipo int, porque aqui é a máscara de escrita para o tipo int e não para o tipo char. Para fazer isso, eu tenho que fazer com que a minha variável do tipo char seja promovida temporariamente para o tipo int. Então eu coloco parênteses na frente da minha variável e dentro do parênteses eu coloco então o tipo que eu quero que ela seja promovida, que é o tipo int. Então realizamos isso e acabamos com o problema de má prática de programação. Eu vou compilar e executar, não vai ter diferença nenhuma em termos de execução em comparação ao código anterior nesse caso, né? Então vamos aplicar aqui outros exemplos onde o efeito do caching realmente é percebido. Eu vou declarar aqui algumas variáveis, sendo que duas variáveis do tipo int, n1 e n2, e uma variável do tipo float, que é div. Vou pedir para o usuário digitar esses dois valores, com a função printf, /n, o caractere especial de mudança de linha, e vou mandar aqui o usuário então digitar um valor. Então digite o primeiro valor. O usuário vai digitar esse valor. Vamos realizar a captura desse valor através da função scanf para realizar a captura, porcentagem %d ou porcentagem %i para o tipo int, e aqui o nome da nossa variável. Vou repetir isso novamente, pedir para o usuário digitar um novo valor, digitar o segundo valor. Então vai digitar o segundo valor, e aí depois que ele digitar esse segundo valor, iremos realizar a captura desse valor da mesma maneira, com a função scanf, porcentagem %i n2. Bom, nossa variável div ela vai receber a divisão de n1 por n2. E logo em seguida eu vou pedir para o programa exibir o resultado dessa operação. Então
Vou usar aqui a função printf /n resultado, né? Porcentagem float, eu vou formatar a saída para 2 casas decimais, div. Ok. Faltou um aqui em resultado, vou colocar aqui em minúsculo também. Então vou lá. E perceba uma coisa, div é do tipo float, né? E N1 e N2 são do tipo int. Então vou completar executar. Digitar o primeiro valor, vou digitar aqui 7. Depois eu vou digitar então o valor de 3. 7 dividido por 3 é 2? Claro que não é, né? A resposta está errada. Mas o que acontece? Eu estou realizando aqui uma operação entre inteiros. Operações entre inteiros me retornarão valores inteiros. Isso já foi explicado em aulas anteriores. Minha variável div é do tipo float, mas ela está armazenando o resultado da operação de 2 inteiros, ou seja, um outro inteiro. Eu tenho que fazer com que minha variável div receba então a operação de N1 e N2 e que o retorno dessa operação, em vez de ser um inteiro, seja um float. Para fazer isso, eu coloco aqui na frente da minha operação, antes da minha operação, entre parênteses, o que? O tipo que eu quero que seja promovido. Então eu quero que o retorno da operação de N1 dividido por N2 não seja um inteiro, seja um float. Por isso que na frente dessa operação eu coloco então entre parênteses o tipo float, que é o tipo de retorno que eu quero que essa operação seja promovida, certo? Então eu vou compilar e executar, vou digitar aqui novamente 7 e 3. Resultado 2,33. Então, aqui fica mais claro o efeito então do casting. Eu já falei que se eu tenho um problema onde eu quero que uma expressão, que esse caso aqui é uma operação, ou uma variável que sejam de um determinado tipo, assumam outro tipo, né, que é o caso aqui, N1 e N2 vai me retornar um inteiro. Eu quero que esse retorno não seja um inteiro, eu quero que esse retorno seja um float. Então, na frente dessa operação, entre parênteses, eu coloco então tipo a qual que eu quero modificar o retorno. Então, o retorno dessa operação será um float e esse retorno será armazenado na minha variável div e depois é exibido. Então, o casting é isso, certo? Então, antes de encerrar, eu vou passar aqui, eu vou propor algumas atividades. Então chegou a hora de praticar. Eu selecionei aqui 5 desafios. O primeiro desafio é para calcular a circunferência de um círculo. Existem várias maneiras de se calcular a circunferência de um círculo, mas vamos supor que o usuário já saiba o diâmetro desse círculo. Então ele vai informar o diâmetro e com o diâmetro você vai calcular a circunferência. O segundo desafio é desenvolver um programa para realizar múltiplas operações matemáticas. Na verdade, são 3 operações matemáticas. O usuário vai digitar um valor e a partir desse valor você deve informar a raiz quadrada desse valor, a raiz cúbica desse valor e também esse valor elevado ao quadrado, a potenciação. Terceiro desafio, descobrir a média escolar de um aluno. O aluno vai digitar 3 notas, você vai calcular a média escolar desse aluno, com um critério importante que deve ser levado em consideração. A primeira nota do aluno tem peso 2 e as outras têm peso 1. Então isso tem que ser levado em consideração. A primeira nota tem peso 2. O quarto desafio é um conversor de temperatura. O usuário vai digitar a temperatura em graus Celsius e você vai converter essa temperatura para Fahrenheit e para Kelvin. Quinto desafio é o conversor de moeda. O usuário vai viajar para os Estados Unidos e ele vai levar uma determinada quantia em dinheiro. Ele vai então informar o valor dessa quantia em real e o conversor vai realizar a conversão para dólar. Então esses são os 5 desafios. Nas próximas aulas eu estarei postando a minha proposta de solução para cada um e em cada proposta de solução eu vou abordar conceitos importantes da linguagem C. Então é isso, a aula de hoje se encerra por aqui. Queria agradecer a sua presença, pedir que você procure então desenvolver essas questões, façam as suas propostas de soluções, tá? Que daqui a pouco eu irei postar as minhas propostas de soluções. Então é isso, tchau e fiquem com Deus.